Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Mais uma vez, uma alegria ter a sua companhia aqui comigo, nessa sequência dentro desta série, que para mim ela é muito importante, pelo menos aos meus olhos, né? Elas refletem aí um tempo de estudo, né? Anos de estudo, de observação, e eu confesso a vocês que quando eu cheguei a essa conclusão que eventualmente não seremos todos arrebatados apenas por sermos salvos. Salvação é uma coisa, arrebatamento é outra. Não é parte integrante da salvação o ser arrebatado, ser livrado de todas essas coisas que virão. É isso o que eu creio, o que eu tenho estudado e tenho aí investido esse tempo na minha vida, né, para compartilhar com os irmãos, para que olhem para vocês, para suas próprias vidas, né, que vocês olhem para vocês mesmos, para os seus corações e vejam se a sua vida cristã está compatível com alguém que anseia a vinda do Senhor, alguém que então vai ser também atraído, né, pelo Senhor para levar para uma figura de casamento, o Senhor buscando uma noiva que pelo menos queira estar com Ele, que tenha prazer na presença dEle, que seja interessado no que Ele tem falado, nas palavras, né? Nos conteúdos que Ele deixou para a nossa reflexão. Então eu entendo que a igreja que dorme, a igreja que vai aí perdendo, deixando o seu amor esfriar e vai ficando morna, né? É uma tragédia contemporânea. A apostasia está entrando e muitos acham que porque são salvos, que um dia levantaram a mão, não sei nem se são salvos, mas levantaram a mão e repetiram a oração, não só são salvos, como vão ser arrebatados, está tudo certo, não precisam mais se preocupar com isso, e muitos vivem de qualquer jeito, né? Então o meu objetivo aqui é só chamar uma reflexão, chamar uma avaliação, será que realmente todos os que se dizem salvos serão levados? Não vou nem falar sobre aqueles que acham que são salvos. Esses talvez tenham que checar a sua própria vida para ter convicção da sua salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas não adianta nada eu falar o que eu falo se eu não trouxer textos, né, para a sua reflexão e para comprovar pelo menos essa dúvida que eu quero trazer, para que, qual é o meu objetivo? Né? Eu falei no último vídeo que a minha posição não tem contraindicação. Se forem todos arrebatados de qualquer maneira, eu estou aqui pregando consagração, eu estou aqui pregando uma vida mais entregue ao Senhor, estou aqui pregando fé na palavra do Senhor, congregar, adorar, fazer parte, né? Então, se isso que eu estou pregando não fosse necessário para ser arrebatado, é o mínimo necessário para alguém que se diz Jesus praticar na vida cristã, ser frutífero, né? Então, de maneira alguma, alguém vai perder qualquer coisa na sua vida cristã ou para a eternidade em ouvir o que eu digo e levar mais a sério a sua vida cristã. Agora, se o que eu digo realmente é verdadeiro e alguém não praticar o que eu estou dizendo, porque vai acreditar que pode ficar de qualquer jeito que está tudo bem, vai descobrir da pior forma possível o quão errado estava. Mas eu sempre quero dar o jeito à dúvida de alguém assim, não ser nem um cristão genuíno, mas isso não é um assunto que eu tenho que resolver, nem eu tenho que julgar, esse é um assunto do Senhor com cada coração. O que eu quero trazer para você hoje, vou fazer esse vídeo mais um para encerrar esta série, né? É dos deixados para trás. O meu sonho, o meu objetivo, a minha oração é que nenhum de nós seja deixado para trás em nome de Jesus. Então veja, a palavra de Deus ela separa dias de Noé e dias de Ló, né? Dentro da fala do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, eu vou deixar o texto aqui, ele fala que aquele dia, aqueles dias, aquele tempo será como os dias de Noé e os dias de Ló. Então veja que os dias de Noé são marcados pelo fato de que Noé foi livrado de todas as coisas. O Noé soube com muita antecedência que algo estava para acontecer, levou tudo o que tinha, tudo o que quis levar na arca, nada ficou para trás, levou toda a sua família, todos salvos com ele, não é? E então Noé, ele foi salvo e aí o mundo sofreu a condenação do dilúvio. Ló é uma figura completamente diferente da de Moisés. Abraão sabia antes de Ló o que ia acontecer, Ló não tinha a menor ideia do que estava em curso. Sem revelação, sem comunhão com o Senhor, sem nada. Noé estava pregando, pregoeiro da justiça. Ló estava só angustiado com aquilo que ele estava vendo no mundo ao redor. Ló, então, ele foi livrado na última hora, saiu com a roupa do corpo, os seus filhos morreram,
Os seus genros morreram, a sua esposa que estava de saída olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, morreu ali também, ele saiu só com uma filha em cada braço e foi para uma caverna. Não sobrou nada, tudo o que era de Ló foi queimado e destruído, não é? Por aquele fogo que caiu do céu e consumiu todas as coisas. Veja que essa é a figura que o Senhor Jesus ele coloca. O Senhor Jesus coloca também a figura das virgens sábias e das virgens tolas, que está em Mateus 25. As virgens, todas eram virgens e todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando o seu noivo. Mas as sábias tinham azeite na sua lâmpada e as tolas não tinham. Então, quando as tolas saem correndo, porque perceberam que chegou a hora, chegou o noivo, as sábias estavam prontas e subiram com o noivo e entraram para as bodas, enquanto que as virgens tolas perderam e bateram na porta e encontraram a porta fechada. Misericórdia! Também na sequência ali, finalzinho de Mateus capítulo 24, nós vemos os servos bons e os servos maus. Os servos bons são encontrados pelo Senhor quando volta, servindo aos seus conservos, esperando a vinda, atentos à vinda. Então o Senhor disse que para estes ele iria dar acesso a cuidar de todas as suas coisas. Tudo o que era do Senhor vai ser agora compartilhado com esses servos. Já os servos maus falaram, o Senhor está demorando, para que eu vou viver tão certinho? Começa a brigar, a causar confronto dentro da igreja, começa aí a perturbar os seus conservos, agredir os seus conservos, e aí não estão vigiando, não estão atentos, e aí são lançados fora das trevas, e eles então terão a sua sorte contada com a dos hipócritas, ou seja, não era para eles estarem lá, mas os hipócritas deveriam estar. Então, como eles não têm outro lugar para ir, a sua sorte é contada com os hipócritas. Me parece claro que as virgens tolas, me parece claro que os que vivem como nos dias de Ló, me parece claro que os que são servos maus e negligentes, todos esses, eles, diante da vinda do noivo, diante da chegada do Senhor, são postos de lado. E é uma tragédia isso, não é uma boa experiência, não é algo que vale a pena pagar para ver se isso significa ficar de fora do arrebatamento ou ter algum outro tipo de perda. Me parece claro por essas figuras que eles vão ser deixados fora, não participam das bodas, não são levados com a noiva. Esses textos são muito contundentes, mas eu sei, eu entendo que tem muitas pessoas que falam que esses textos são apenas para Israel. Eu respeito essa linha, mas eu lembro que quem estava no sermão profético eram Pedro, André, Tiago e João, e eles discípulos do Senhor, judeus sim, mas nós temos que decidir quem eles são. Eles ouviram algo como judeus, aí depois eles estão em Pentecostes, e aí em Pentecostes cai o poder, e eles são os pais da igreja. Então eles são igreja ou eles são judeus? Eles aqui ouviram como judeus e ali eles agora estão como igreja. Será que o Senhor, então, essa palavra de vigiar e de orar e de estar atentos não era para nós? Eu vou deixar uma boa parte dessa minha fala para o próximo vídeo, mas eu vou ler um texto que ele é muito contundente, porque ele é uma carta do Senhor para a igreja de Sardes, as 7 cartas de Jesus para as suas igrejas, as 7 igrejas. Então são igrejas que existiram na época, os estudiosos consideram a própria história da igreja marcada por isso, mas também sabemos que são tipos da igreja contemporânea. Existem crentes hoje, são crentes Laodiceia, são crentes Filadélfia, são crentes Éfeso, lutando para aí reaquecer o seu primeiro amor. Os de Laodiceia vão ser vomitados da boca, o que isso significa? Os de Filadélfia são livrados. Então veja, as cartas são para a igreja, não são para judeus. E aí nós encontramos o Senhor aqui na carta para Sardes, capítulo 3 de Apocalipse. Ele fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O Senhor tem palavra de arrependimento para 5 das 7 igrejas. Já gravei uma série sobre isso. Mas olha o que o Senhor fala para a igreja de Sardes: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele não vem para ti, ele vem contra ti. Leia o versículo. O Senhor Jesus está falando que se alguém, então, não se arrepende, não se lembra do que tem recebido e não guarda, mantém uma posição longe, distante, é igreja de Sardes, de modo algum vai saber a hora que vai vir. Virá como ladrão e, o que é pior, virá contra ti. Tens
Contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão junto comigo, pois são dignas. Meu querido, minha querida, eu tenho sempre falado acerca do texto de Lucas 21, eu vou deixar aqui também na observação do vídeo. Vigiai e orai para que sejam achados dignos de escapar de todas estas coisas que virão. E o Senhor Jesus aqui na igreja de Sardes, ele coloca essa divisão. Alguns, então, para alguns ele virá contra eles, porque não se arrependeram, porque não mudaram, porque não voltaram aquilo que tinham recebido, não guardaram o que tinham recebido. E então, não somente ele vem contra, mas ele vem como um ladrão. Eu vou gravar o próximo vídeo que eu vou mostrar para você Paulo falando sobre isso, vou mostrar João falando sobre isso e vou mostrar então em cartas para igrejas, cartas para filhinhos, em que o Senhor revelou com certeza para João que estava ali com ele. Pedro fala a mesma coisa, Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu, eles falam a mesma coisa. Eles nos chamam para vigiar, para orar, para sermos achados servindo, para abandonarmos, cuidado com a apostasia, abandonarmos o pecado, abandonarmos as trevas, a noite, abandonarmos as práticas contrárias e carnais, para sermos livrados de todas essas coisas que virão. Aqui o Senhor Jesus usa a mesma expressão que ele mesmo usou, serem achados dignos de estar com ele naquele dia. Meu querido e minha querida, eu estou falando para você o seguinte, eu creio que para ser arrebatado é necessário estar em vida de comunhão com o Senhor, é necessário estar cheio de fé que o arrebatamento está chegando, é estar atento aos sinais, é estar se preparando como uma noiva aguardando o seu noivo. Querido, querida, não dá para um crente viver de qualquer jeito, achar que vai ser arrebatado só porque é crente, porque alguém falou. Eu mostrei no vídeo passado que há doutrinas antigas, que há controvérsias entre irmãos sérios e estudiosos, e um então está certo, o outro está errado. Há pessoas que falam de arrebatamento pré, arrebatamento mid, os dois então estão falando de coisas distintas. Saberemos então em breve se algum estava certo e outro estava errado. Não jogue toda a sua expectativa nesta palavra de que todos serão arrebatados simplesmente porque são crentes. Porque eu acho que alguém que é crente de verdade vai estar aquecendo o seu coração, buscando o Senhor em santificação. Mas os que vivem de qualquer jeito, que sejam salvos, talvez não sejam levados, talvez sejam deixados aqui para serem corrigidos pelo Senhor, passando aqui a primeira metade deste período de 7 anos da grande tribulação, percebendo o quão errado esteve em não levar o Evangelho a sério, em não levar a gratidão ao Senhor Jesus pela salvação a sério, em não buscar uma consagração que agrada ao Senhor como algo a ser perseguido, enfim, vivendo de qualquer jeito, quando não deveria ser assim. A minha palavra para você, eu vou deixar todas essas referências aqui na observação, na informação, na descrição do vídeo para você. Mas veja, é necessário você fazer uma reflexão. Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de expectativa que você tem acerca da vinda do Senhor? E eu quero te lembrar que Paulo nos revela que o Senhor, inclusive, tem uma coroa para aqueles que amam a sua vinda. Meu Deus! Como o Senhor espera que nós levemos a sério, porque Ele espera. Ele está aguardando o dia para vir nos buscar. E nós precisamos aguardar o dia que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa fazer uma reflexão, que você possa olhar para o seu coração e fazer uma análise se você está realmente desejoso da vinda do Senhor Jesus. Ou se você ama tanto o mundo, que o Senhor Jesus voltar é algo que vai te causar até mesmo um certo desconforto. Misericórdia. Que Deus te abençoe, visite o seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.